Márcio, sua pergunta ao presidente Leco. Leco, depois da divulgação da gravação na quinta-feira, o que é que mudou? Tem muita gente te pressionando. Eu li por aí que estão enchendo o saco para tirar o Ataíde, que o Ataíde está muito pressionado, desgastado. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. E se depender do presidente, o Ataíde continua? É muito boa a oportunidade. Se depender do presidente, o Ataíde continua. O Ataíde foi alvo e foi vítima de muitas investidas e pressões por parte de torcedores e por parte, inclusive, de algumas pessoas de dentro do São Paulo, mas, como eu já disse, as coisas não são exatamente como pareciam, como se preconizaram. O Ataíde não foi contra a contratação do Lugano e a torcida, num primeiro momento, cobrou muito isso dele. O Ataíde teve que se envolver numa situação que acabou resultando na saída do ex-presidente do São Paulo, e por essa razão, com a história da fita, tudo isso gerou um grande desgaste, mas eu insisto em afirmar, e o faço com toda a tranquilidade e convicção: o Ataíde é um homem sério, o Ataíde é um homem correto, que tem alguns repentes, algumas atitudes assim mais fortes, mas que isso precisa ser compreendido, e quando o relacionamento é limpo, ele convive muito bem, É um grande São Paulino, e a questão da fita que gerou por parte de alguns, especialmente alguns, e eu digo alguns porque são alguns, poucos, mas gerou reações e críticas dentro do Conselho do São Paulo. Eu quero crer que nenhum São Paulino tem interesse em ocultar qualquer coisa que seja relevante para a nossa história. Nós pretendemos sempre esclarecer, nós pretendemos sempre divulgar. A gestão que eu tenho a honra de presidir, isso eu já disse e repito aqui, ela será absolutamente transparente. Todos os meus contratos vão ser publicados, vão ser dados a conhecimento, tanto ao Conselho como à comunidade toda que se interesse por conhecer isso. E o fato de o Ataíde ter feito a revelação foi porque ele estava sendo muito pressionado, ele estava sendo injustiçado, ele estava sendo acusado. Vai virar pizza, vai jogar para baixo do tapete a sujeira e tudo isso e tal. E não interessa, sem querer fazer qualquer juízo de valor, sem que eu esteja antecipando qualquer coisa, porque isso cabe sim para as instâncias competentes do São Paulo, e o São Paulo tem, mas uma coisa que o São Paulo tem de muito, Márcio, eu posso te afirmar: o São Paulo tem magníficos conselheiros. Os homens do São Paulo são homens dignos, são homens honrados, e são homens que querem ver a instituição limpa, sem mácula, com o conhecimento pleno de situações e circunstâncias que podem de alguma forma incriminar mas que precisam ser esclarecidas para que não haja injustiças. Eu li, por exemplo, ontem de um importante jornalista companheiro de vocês, que se percebe algum movimento de o acusador virar acusado, qualquer coisa assim. São algumas iniciativas assim que são esparsas, que têm talvez alguma conotação política e colocada fora de hora, fora de contexto, mas que absolutamente não representa o que é o Conselho de São Paulo. O Conselho de São Paulo é formado por homens honrados, por homens dignos, que certamente querem a verdade.